Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia. Nós estamos na nossa quarta aula de geografia, paisagens urbanas, né? Nós já iniciamos, né, sobre esse conteúdo, já falamos e agora vamos dar continuidade sobre ele, certo? Então, gente, como vocês lembram, né, a paisagem urbana, né, nós mencionamos as paisagens, né, urbanas durante o dia, durante a noite, observamos algumas, né, eh, algumas cidades, né? Alguns monumentos, como vocês sabem, o centro da cidade, né? Como nós já havíamos falado, que o centro é o local mais movimentado de uma cidade, não é? É uma área mais movimentada de uma cidade, não é isso? E agora nós vamos dar continuidade falando sobre o surgimento e crescimento. Então, que vocês sabem que cada vez mais, né, o centro, falei no centro, estava falando no centro, ele cresce cada vez mais, né? Mais lojas, não é? Mais edifícios, mais prédios. Por quê? Porque tem muito movimento, não é? E aqui nós vamos falar também aqui, ó, sobre o surgimento e crescimento. Então, a grande maioria das cidades, elas nasceram em pequenos, né? Bem pequenos. Então, a maioria também, ela começou o quê? Pequenos povoados, aí começou, né, a crescer, né? Crescer, se desenvolver, chegar mais gente, não é? E aí ele foi o quê? Crescendo, né? Então, ela vai crescendo e vai tendo também as dificuldades. Ah, tia, que dificuldade? Saneamento básico, não é? A moradia, certo? Então, a cidade é boa para crescer? É, mas com o crescimento das cidades vem alguns problemas. Por exemplo, problemas também sociais, né? Se as pessoas moram em determinados locais, né? Casas ou próximo a um área de risco, não é? Que vai crescendo, as pessoas não têm onde morar e vai morar em qualquer lugar, né? Então, a grande maioria das cidades nasceram pequenas por meio de núcleos centrais e cresceram ocupando seus arredores. Com o passar do tempo, chácaras de plantio e criação foram dando lugar às residências e às vias, né, de transporte no processo chamado de urbanização, certo? Aqui nós temos para saber mais, né? Então, em alguns casos, características naturais, né? Como uma serra podem ser, né? Ela pode ser, né? Dificultar o crescimento da cidade. Por quê? Porque na uma serra ou numa área verde, né? Não se pode derrubar todas as árvores, né? Então, gente, a dificuldade do crescimento da cidade em um determinado sentido. Isso porque geralmente esses lugares são protegidos por leis que impedem a derrubada da vegetação, certo? Então é por isso. Aí nós estamos mostrando que tem a Serra do Mar no Paraná, tá? Agora aqui nós temos, vamos passar mais um pouco, vamos passando aqui a atividade. Lá. Aqui nós temos a segunda, né? Vamos aqui seguindo a nossa Constituição Federal. Né, nós temos os artigos aqui com os direitos, né, sobre o meio ambiente. Então, artigo 225, né, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial essencial a sadia qualidade de vida, né, impondo-se o poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações, né? Então, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, Planalto Mato Grossense e a Serra Costeira,
são patrimônios nacionais e, são, né, e sua utilização face à forma da lei, dentro de condições que asseguram a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Agora, gente, nós vamos para uma atividade, né, na página seguinte. Deixa eu botar um pouquinho para cá. Nós temos aí a nossa atividade. Tá? Tem o mouse aqui que ele não tá pegando direito. Aí a seta dele, ele tá indo pro outro lado. E é muito engraçado isso. Deixa eu botar ele pra cá. A pilha mesmo. A pilha. E aí ele quer botar ele pra cá, o mouse. Deixa eu ver. Então, gente, a gente está estudando, né, em virtude desses problemas que a tia estava passando aqui com o mouse. Pronto, agora eu acho que ele vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Pronto. Deixa eu ver aqui. Então, gente, nós vamos passar aqui por essa questão. Olha só, essa questão vocês vão fazer com a ajuda de um responsável, vocês vão fazer uma entrevista, tá? Nessa página aqui, é na página 171, vocês vão entrevistar um adulto, pode ser qualquer adulto, pode ser o seu pai, sua avó, sua mãe, pode ser um tio, tá? Você vai entrevistar ele sobre a nossa cidade, sobre a sua cidade, tá? Você quer saber sobre a sua cidade, então você vai entrevistar, tá bom? Aqui, gente, nós temos até na página 173 agora, na página 173, nós temos os bairros tradicionais. Eles são considerados bairros tradicionais, são aqueles que apresentam características particulares em relação à sua colonização. Em geral, é ligado à cultura, né, do povo que os ocupam, como o bairro italiano, japonês e etc. Né? Então, um exemplo de bairro tradicional é o centro histórico. O centro de uma cidade muitas vezes se desloca né, do local de fundação para uma área próxima. Isso ocorre devido ao crescimento das atividades econômicas e ao movimento de pessoas e veículos que precisam de construções mais modernas, espaçosas e de vias de circulação mais amplas, não é? Aqui, dessa forma, o antigo centro pode ser convertido em um centro histórico, local onde prevalece, né, nas paisagens elementos humanos construídos no passado, como os casarões, né, gente? Olha que lindo! Para proteger as marcas, né, deixadas pelos antigos povos que ajudaram a construir as cidades, existe um processo de tombamento que tem como objetivo preservar essas áreas. Então, aqui nós temos o centro histórico da cidade de Recife, né, capital do estado do Pernambuco, observando o casarão antigo, a rua estreita, ela é pavimentada com pedras, olha só. Aqui nós temos o Teatro Amazonas, né, em Manaus, inaugurado em 1896 e é um exemplo de prédio tombado, né, por ser considerado patrimônio histórico da cidade, não é, gente? E aqui nós vamos estudar na próxima aula florestas, né, urbanas, tá, gente? Então nós vamos estudar na próxima aula. Então, gente, vocês entenderam, né? Vocês viram como é legal muitas desses bairros tradicionais ou os locais tradicionais, que são aqueles, né, que são reconhecidos pela população, né? O local por suas características históricas, né, em geral relacionadas aos povos, né? Que povos são esses? Colonizadores, né? Que imprimiram a sua marca no espaço
ao longo do processo de ocupação e que também são relacionadas às suas características, né? Os solos do solo, né? Que provém a alteração relevante nas paisagens urbanas, né? Como a gente já havia estudado anteriormente, como o Rio de Janeiro, exemplo, né? Estou dando um exemplo do Rio de Janeiro que nós estudamos há pouco. Ele teve muita modificação. Por quê? Porque, né, a corte, a família real queria, né, um Rio de Janeiro mais bonito, mais elegante, né? E tanto é que ele começou a modificar, né? Fez museus, né? Fez o Jardim Botânico, né? Então começou a fazer o quê? O saneamento básico, não é? Que era muito sujo. Então teve todo isso de a modernização, não é, pessoal? Então aqui nós finalizamos, a tia finaliza com vocês a aula de hoje, tá? Beijo para vocês, até as próximas aulas, se cuidem, tá? Tchau, tchau. Beijo.